Veja, vamos para a mensagem de hoje. Você tem o seu esboço, há uma caneta aí perto, para que você faça as suas anotações, se você assim desejar. Nós estamos nessa série, é uma série de 5 mensagens. O tema da série é Reconstruindo a Fé. Nós já falamos aqui sobre alguns aspectos da fé. Hoje vamos para mais uma mensagem, é a 4ª de 5 mensagens nessa série. O texto de hoje é o mesmo texto do último domingo. A mensagem é uma outra mensagem, mas o texto é o mesmo. Fiz questão de continuar na mesma passagem. Eu quero ler com vocês hoje, a partir do capítulo 12 de Atos, versículo 7. Versículo 7. Vejam o que nos diz, então, a palavra de Deus. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes, então, caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, ele pensava que era uma visão, sem entender o que era real, o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que, subitamente, o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro ele se deu conta disso, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Eu quero que você preste bem atenção ainda no versículo 11. Eu quero voltar no versículo 11 com vocês. Eu quero apenas reforçar, trazer luz em uma expressão que me chamou a atenção aqui no versículo 11, onde diz assim: por fim, Pedro caiu em si. Diante desse versículo, eu extraí esse tema, o tema da mensagem: compreenda o que está acontecendo. Foi exatamente o momento em que Pedro caiu em si. Ele compreendeu, ele conseguiu discernir o que é que estava realmente acontecendo. Esse é o tema de hoje: compreenda o que está acontecendo. Eu queria orar ainda. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu peço a Deus que através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha de uma forma muito especial falar com todos nós. Aqui, ó Deus, a Tua igreja se reúne e todos precisam da iluminação que somente o Teu Espírito pode trazer. Traga, ó Deus, luz para a revelação da Tua palavra. Que a Tua palavra fique clara para nós. Eu preciso do Senhor para transmiti-la. Ó Deus, como eu preciso. E os meus irmãos também, Pai, precisam de Ti para entender e aplicar essa palavra, ó Deus, na vida, nas nossas vidas. Deus, portanto, fala conosco, abençoe, Pai, também os nossos pequenos, as nossas crianças que estão também ali, sendo ministradas, aprendendo a Tua palavra.
que o Senhor use os professores, nossos voluntários, que toda essa estrutura, Pai, possa estar debaixo das Tuas mãos poderosas. É a minha oração. Pai, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vindo nessa série, domingo passado nós mergulhamos um pouco nesse texto. E hoje eu quero novamente mergulhar com vocês. A palavra de domingo passado foi, sem dúvida, muito especial e hoje não vai ser diferente. Novamente, a vida de Pedro, ou essa experiência onde o apóstolo Pedro está envolvido. Eu estava pensando ainda nessa semana o quanto a vida de Pedro é pedagógica para todos nós. Eu queria que você talvez um dia parasse para estudar e para ler mais sobre a vida desse grande homem de Deus. O quanto a gente aprende com ele. Eu estava pensando o quanto que a gente se identifica com ele. Às vezes você vai para uma personagem da Bíblia e você olha para ele e parece que a vida dele e o que ele passou está tão distante daquilo que você está passando. Mas com Pedro é diferente. Quando você olha para o apóstolo Pedro, que até então foi também o discípulo de Jesus, um grande discípulo, o quanto há similaridades, semelhanças. Você consegue dizer, espera aí, eu sou assim, eu tenho isso, eu sou dessa forma. E veja, e não é simplesmente pelos acertos de Pedro, mas principalmente pelos erros, pelas falhas que ao longo da vida ele cometeu. Apesar dele se tornar talvez um dos maiores apóstolos, um dos grandes homens na Bíblia Sagrada, um grande homem de fé, apesar dele se tornar um grande homem de fé, ele é uma pessoa falha, assim como eu, assim como você. E é por isso que a gente acaba encontrando na vida dele essas similaridades. É por isso que a gente consegue se enxergar na vida dele. Vamos lembrar alguns episódios, rapidamente. Eu não sei se vocês, se todos conhecem, mas há alguns episódios extremamente conhecidos onde Pedro está envolvido. As nossas crianças com certeza nos ajudariam aqui, porque são histórias bíblicas que elas aprendem ali, desde ali do maternal. Por exemplo, aquele episódio em que Pedro foi tentar caminhar sobre as águas. Vocês se lembram? Pedro estava no barco e uma tempestade se armou. E ali eles estavam desesperados, por quê? Porque eles achavam que o barco ia a pique, ia afundar. De repente, eles viram, a princípio acharam que era um fantasma, mas depois viram que era Jesus. E Jesus vinha caminhando sobre as águas, e ali Pedro, ousadamente, obedece o chamado de Jesus, e ele sai do barco, e ele também tenta caminhar sobre as águas. E a gente sabe o que acabou acontecendo. Ele vai, ele consegue, eu imagino, talvez dar ali 1 ou 2 passos, mas logo ele duvida dele mesmo, duvida daquilo que ele estava fazendo. Ele olha para a tempestade, para as ondas, e duvida, e ele começa a afundar. Veja, ele afunda. É um episódio, é uma história, é um momento ali na Bíblia que é muito conhecido. E ali Jesus então o tira da água, e depois Jesus chama a atenção daqueles que estavam no barco, dizendo, olha, mas como vocês estão em uma fé pequena, né? Veja, Pedro duvidou e afundou. Há um outro episódio também emblemático,
envolvendo Pedro, foi quando os soldados, Judas havia combinado com os soldados que o beijaria, e os soldados então saberiam quem ele era. Lembra o tal do traidor, aquele que combinou com os soldados, o Judas combinou com os soldados em troca de dinheiro, e ali os soldados chegam para prender Jesus. E quando os soldados chegaram, Jesus havia dito, olha, havia avisado que aconteceria algo semelhante. Mas quando os soldados chegaram, Pedro vai e ele faz o que não era para fazer. Não era para ele estar com uma espada guardada, mas ele tira uma espada guardada que ninguém sabia que ele tinha, e ele vai ali e corta a orelha do Malco, o soldado, e foi um episódio também bem, eu diria talvez um emblemático, que mostra exatamente, veja, esse momento de desespero, aquele Pedro sanguíneo, que não aceitou o soldado fazer o que estava fazendo, vai ali e arranca a espada e corta a orelha. E aquilo, todo mundo ficou olhando para ele, de novo, talvez uma dúvida. Será que realmente precisaria estar acontecendo isso? Jesus havia alertado, havia dito que aconteceria, mas, de novo, Pedro duvida e tenta resolver com a espada. Corta a orelha do soldado. Foi um episódio também bem marcante na vida de Pedro. Nós temos disso, né? Quem é que nunca pegou uma espada? Quem é que nunca, veja, às vezes saiu de si, perdeu a paciência, deu aquele grito, foi às vezes grosso, estúpido, né? Então quem de nós nunca duvidou? Quem de nós nunca foi assim, eufórico, tentando resolver com as próprias forças? Então a gente se identifica com Pedro. Agora, Pedro ficou conhecido não só por isso. Eu acho que talvez uma das coisas que mais marcou negativamente a vida de Pedro foi quando ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Lembram? Jesus havia dito, olha, antes que o galo cante por 3 vezes, vocês vão me negar. E aí Pedro, não, nós nunca vamos te negar. E negou. Quando Jesus estava sendo levado para o julgamento, para a cruz, né? Veja, Pedro estava ali atrás de uma edificação, quem sabe de um muro, de uma casa, escondido, e ali Jesus passando, e uma das pessoas viu que Pedro estava ali, reconheceu ele como um discípulo, e disse assim, viu, você aí, que está escondido, você não é um deles? E aí Pedro, com medo de também ser levado, medo talvez de também morrer, ele nega, dizendo, não, eu não conheço eles não, eu nem sei quem é aquele homem ali. E ele faz isso por uma vez, depois ele, mais um pouquinho para frente, faz isso pela segunda vez, e ele nega Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes. Um homem experimentado que havia caminhado ao lado de Jesus, que tinha visto Jesus realizar milagres, muitos milagres. Mas naquele momento, talvez um dos momentos em que mais Jesus precisaria de uma afirmação, ele vai ali e nega Jesus. Por 3 vezes ele faz isso. Então, de novo ele duvida. Ele duvida. De novo. E então a pergunta que a gente faz é a seguinte: como é que ele conseguiu chegar até aqui? Como é que Pedro se tornou o homem que ele se tornou? O grande pregador, cheio do Espírito Santo. Como é que ele conseguiu chegar até ali, até esse momento, onde agora ele está preso, encarcerado,
justamente por se tornar o homem tão importante, tão influente que ele se tornou. Como que ele chegou aqui? Agora, abrindo um parênteses, uma coisa a gente não pode negar. Pedro foi provado. Se há um discípulo que foi provado, foi Pedro. Ele foi provado, ele passou sim por muitas provações, por muitas lutas. Jesus provou, ele foi sem dúvida em muitos aspectos da vida dele provado. É verdade que ele vacilou, é verdade que ele duvidou, mas nós não podemos negar que foram muitos revés, foram muitas provas, algumas, como eu disse, fracassando, outras conseguindo superar, mas ele chegou até aqui. E a pergunta que a gente deve fazer é: como é que ele conseguiu chegar até aqui? Sendo provado, passando por tantos revés, com tantas dúvidas, como é que ele chegou tão longe? E aí eu penso que um bom ponto de partida para a gente entender a vida de Pedro, principalmente nesse momento, é o versículo 5. Nós não lemos o versículo 5 hoje, mas o versículo 5 foi o texto, a base do texto da mensagem da semana passada. Eu quero ler novamente com vocês, porque aqui, ao meu ver, é o ponto de partida para a gente entender a vida de Pedro, principalmente por ele ter conseguido chegar até aqui. Olha o versículo 5, diz aqui: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Nós já falamos nessa série, e foi na semana passada, sobre a importância da oração. Mas aqui, mais uma vez, com a vida de Pedro, nós vemos agora a importância da igreja. E aqui está o nosso primeiro ponto da mensagem. Algumas coisas que a gente não pode esquecer e algumas coisas que a gente precisa estar sempre se lembrando. Principalmente quando nós estamos passando por momentos de dúvidas, quando nós estamos passando por revés, por tempestades, por dificuldades. E veja só, alguns pontos importantes. Primeiro, lembre-se da igreja. Lembre-se da igreja. Veja, Pedro estava preso. E o texto está dizendo, e a gente viu isso na semana passada, irmãos, Tiago havia sido morto. E agora eles prenderam Pedro e faria com Pedro exatamente o que fizeram com Tiago. A Bíblia diz que Tiago havia sido morto naqueles dias pela espada, ele foi decapitado. Pedro é preso e o julgamento seria exatamente o mesmo e com toda certeza seria condenado e a sua cabeça iria rolar. Ele estava preso, esperando passar as festas dos judeus, porque Herodes não o mataria durante as festas, para não estragar as festas. O texto diz que eles estavam apenas aguardando a festa passar, e ele seria julgado e seria também decapitado. Ele está ali preso. E a gente viu a importância da oração, mas olha algo interessante aqui. A igreja estava reunida na casa de uma das irmãs, e veja, a igreja estava ali orando, intercedendo pela vida de Pedro. Então, esse é o grande e o principal ponto da mensagem. Nós precisamos nos lembrar disso, da importância da igreja. Novamente, diante dos nossos revés, diante das nossas lutas, que são muitas, diante das tempestades que nós passamos, veja, esse é o primeiro ponto, a importância da igreja. Olhe para mim, nós não nos cansamos de ensinar vocês que a igreja, ela não é um lugar para se frequentar, mas ela é uma família para se pertencer.
A gente não cansa de dizer isso. Igreja não é um lugar onde a gente vai e frequenta. A gente vai e senta uma vez por semana para ouvir uma boa mensagem. Igreja é muito mais do que um lugar de frequentar. A igreja, ela precisa ser vista como uma família. A igreja é uma família que a gente pertence. Olha isso, a igreja, ela não é apenas uma joia valiosa para nós, para as nossas vidas. Não é apenas um adereço caro, precioso, onde você tem, poxa, a igreja é importante, puxa, é muito importante, eu amo a igreja. Não é apenas uma joia valiosa que você dá importância, mas a igreja, ela é um oxigênio para a nossa caminhada de fé. Uma joia valiosa, apesar de ser muito cara, você pode viver sem ela, mas a gente, como discípulos de Jesus, como seguidores, como cristãos que somos, não há como nós vivermos sem a igreja. É fácil nós enxergarmos o valor da igreja como uma joia, mas a gente precisa passar a enxergar a igreja como um oxigênio. Não há como caminharmos saudavelmente na fé sem a vida na igreja, sem esse oxigênio. A igreja é isso. Agora, a verdade é que nós usamos a igreja para melhorar a vida, quando na verdade ela deveria ser a nossa vida. Ela não é apenas para melhorar a nossa vida, ela é a nossa vida. A igreja é um estilo de vida. A gente precisa entender isso, porque esse é o conceito bíblico de igreja. A gente viu isso. A igreja é o corpo de Cristo. É um corpo com seus membros. Cristo é o cabeça. A gente viu isso, a igreja é uma família. Por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos. E por isso que nós dizemos que Deus é o nosso Pai. Nós fazemos parte de uma família. A igreja é isso, é um estilo de vida. É muito mais do que o domingo. A igreja é muito mais do que o culto. Vai além do culto, vai além do domingo. Agora veja isso. Isso é, sem dúvida, algo talvez muito importante para que todos entendam. A igreja, ela não é um prédio, uma edificação. A igreja somos nós. A igreja não são 4 paredes. A igreja não tem um endereço, mas a igreja tem muitos endereços. Nós nos reunimos aqui como igreja. A igreja está reunida nesse prédio. A igreja se reúne aqui, nesse endereço, ou em outros endereços espalhados pela cidade e pelo mundo. Mas a igreja, a gente carinhosamente, às vezes, chama o prédio de igreja, mas a verdade é que o prédio é apenas uma edificação. E a Bíblia diz, o próprio Deus diz, que Ele não habita em templos feitos por mãos. Deus não habita em uma edificação, em uma estrutura física. Deus habita no nosso coração. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é a igreja de Jesus. Veja, se nós somos o corpo, significa que nós somos a igreja. Então veja, as mãos de Jesus são as suas mãos. Os pés de Jesus são os seus pés. A igreja caminha. A igreja vai amanhã trabalhar. A igreja vai na escola. A igreja vai na faculdade. A igreja vai amanhã ao supermercado. A igreja vai no comércio. A igreja vai lá no bairro carente. A igreja amanhã fará os seus negócios. A igreja vai sair para trabalhar. Veja, a igreja não é um fim em si mesmo.
A igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Nós sairemos daqui, nós somos a igreja de Jesus. Isso é importante a gente entender. Então veja, é um estilo de vida. Nós precisamos nos lembrar disso. Agora não fique bravo comigo. Não fique bravo. Se você realmente acredita na importância da igreja, se você realmente acredita na importância da igreja, por que que muitas vezes isso não é visivelmente claro na sua vida? Se você acredita que a igreja, por exemplo, é um estilo de vida, eu pergunto, por que que você se afastou do seu ministério? Por que que você deixou de servir? Ou por que que você decidiu não servir em um ministério qualquer? Se você acredita que a igreja é uma família, se você acha que a igreja é importante na sua vida, é um oxigênio para a sua caminhada de fé, eu pergunto, por que tanta relutância para batizar? Por que que você tem tanta dificuldade de assumir um compromisso? Por quê? E dizer assim, não, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. A igreja é importante. Eu não posso viver sem a igreja. Por que que a gente tem tanta relutância? Por que que é tão difícil? Por que que a gente coloca tantos obstáculos? Se a igreja é o oxigênio da sua caminhada de fé, se ela é importante para a sua jornada, e veja, irmãos, eu tenho liberdade para falar sobre isso com vocês, por que que é tão fácil para a gente pagar a mensalidade da academia e é tão difícil a gente fazer uma contribuição mínima mensal? Por que que a gente tem tanta resistência? Por que que é tão difícil para a gente? Por que que a gente coloca tanto obstáculo? E eu não estou dizendo que você deve parar de pagar a mensalidade da academia, porque eu sei que a academia é importante para você. Eu só estou querendo dizer que, se você acha que a igreja é importante, por que que é tão difícil? Por que que é tão complicado? Por que que a gente coloca tantos obstáculos? E eu preciso ser sincero, e essa série toda, ela está realmente restaurando a nossa fé. Eu preciso ser sincero. O valor da igreja na sua vida está no quanto você investe nela. E eu não estou falando apenas financeiramente, mas é o tempo que você dá a ela. O valor que a igreja tem na sua vida, não é o valor que você diz que ela tem, mas o valor é revelado no quanto você investe nela. Então, se nós não tomarmos cuidado, e isso é nos lembrado aqui nesse texto. Por quê? Porque a vida de Pedro estava indo muito bem, e aí ele vai preso. De repente, um revés, ele seria, veja, decapitado. Até então, talvez, assim como eu, talvez passaria desapercebido a importância da igreja na vida dele. Mas olha agora que contraditório, ele está preso, e a igreja está orando. E a gente já viu, Deus o tira da cadeia. Agora veja, perceba, veja isso. A igreja orando, o papel da igreja, a vida de Pedro é poupada, as coisas, veja só, conseguem acontecer na vida de Pedro, e um dos papéis importantes está nas mãos da igreja, assim como na vida nossa.
Nós nos esquecemos muitas vezes de que muitas pessoas, talvez você, e eu não tenho dúvida que eu só estou aonde estou, eu só sou quem eu sou graças à vida da igreja. Eu não consigo tirar a igreja da minha vida. A igreja em si, ela faz parte de todas as áreas da minha vida. Na educação dos meus filhos, no meu casamento, naquilo que eu faço todos os dias, e não porque eu sou pastor. Tira a igreja da sua vida e perceba como vai sobrar muito pouco. E eu vou dizer, na vida de algumas pessoas não vai sobrar nada. E nós muitas vezes nos esquecemos da importância, da relevância da igreja nas nossas vidas. Nós nos esquecemos do quanto a igreja é importante para a vida dos nossos filhos. Nós estamos com 85 crianças matriculadas na escola bíblica divertida aqui no sábado. No domingo passado nós tivemos 66 crianças no nosso culto aqui do domingo. 66 crianças. Existem igrejas na cidade que não têm 66 membros. A gente se esquece da importância da igreja na vida dos nossos filhos estão crescendo. Nós nos esquecemos do quanto nós já crescemos. Às vezes você vem aqui, ouve uma palavra, ouve outra palavra, e aí você olha para a tua vida e diz assim, nada está acontecendo. Meu irmão, como é que você vai dizer que nada está acontecendo? Compare a sua vida, não com as outras pessoas, mas compare a sua vida com quem você já foi, e veja o quanto Deus já fez. E muitas vezes, Ele fez através da vida da igreja. Uma palavra, um sermão, uma oração, como a gente disse aqui, um abraço. Quando a gente tira isso, quando tira a igreja, e eu não estou falando de um prédio, mas eu estou falando de todo um estilo de vida. Se a gente tira esse estilo de vida, se a gente muda isso, não sobra nada. Nós nos esquecemos de quantas situações nós superamos, e nós só superamos graças à vida da igreja. Aí você vai dizer assim, mas eu não vi isso. Você não viu. Do mesmo jeito que Pedro também não estava vendo. A igreja estava orando, Deus estava salvando Pedro da cadeia, e Pedro não sabia de onde estava vindo isso. Mas tinha uma igreja orando. Nós nos esquecemos de que muitas vezes nós só chegamos o que nós chegamos graças à oração da igreja, graças à cobertura espiritual da igreja. Eu e você estamos debaixo dessa cobertura espiritual, e às vezes a gente não dá valor para isso, e a gente não está vendo os livramentos, o que Deus está fazendo, graças à vida da igreja, a essa cobertura espiritual tão importante para nós. Então esse é um ponto, o primeiro ponto que eu acredito ser muito importante. Salta aos meus olhos nesse texto a importância da igreja. Lembre-se da igreja. O segundo ponto, a vida de Pedro aqui também nos ensina uma segunda coisa. Lembre-se da sua humanidade. Humanidade. Assim que você escrever, diga para quem está perto de você assim, olha, eu não sou Deus. Eu sei que você já sabe disso, e eu sei que ele também sabe disso. Sabe aquela história, eu já sabia. Olha para, eu já sabia que eu não sou Deus. Mas às vezes a gente precisa se lembrar. Às vezes a gente tem que lembrar o nosso cônjuge, às vezes você tem que lembrar os seus filhos, às vezes você tem que lembrar você mesmo, olhar no espelho e falar assim, ei, William, você não é Deus. Porque às vezes a gente se esquece. Olha só o versículo 7. O texto diz assim, eu quero ler o texto, preste bem atenção. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro.
Então o anjo disse: agora vista-se, calça as sandálias, e Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. E Pedro então obedeceu de novo, deixou a cela e começou a seguir o anjo. O tempo todo, porém, o Pedro pensava que era uma visão, sem entender que era real o que estava acontecendo. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Veja, irmãos, veja isso. Veja se você consegue imaginar Pedro ali dentro da cadeia, acorrentado, com algemas nas mãos. Tente imaginar isso. De repente, aquele alvoroço todo. Olha o que acontece no versículo 9. O anjo chega, acorda ele, faz aquele alvoroço todo, eles começam a sair. Veja no versículo 9. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, ele pensava que era uma visão. E ele não estava entendendo o que realmente estava acontecendo. Veja, Pedro é acordado, ele fica de pé, ele se calça, ele se veste, ele começa a seguir aquele anjo, ele começa a passar por aqueles portões, e a Bíblia está dizendo que ele não estava entendendo nada. Deixa eu abrir um parênteses. Como seria bom se nós tivéssemos o passo a passo de todas as situações difíceis que a gente passasse na vida. Imagina, para cada situação da sua vida, se Deus providenciasse um passo a passo para você, um manual dizendo, como que você vai passar por isso? Como é que você vai passar por isso? Você passa por uma crise no casamento. Imagine Deus mandando um Sedex para você, passo a passo de como você sair dessa crise no casamento. E você vai seguindo o passo a passo. Mas a verdade é que a gente não tem passo a passo. Não é verdade? Nem sempre, e essa é a primeira lição desse segundo ponto, nem sempre nós entenderemos tudo. Na maioria das vezes nós precisaremos obedecer antes de entender. Diga comigo, obedecer antes de entender. Então veja, antes de entender, as coisas de Deus são assim. Às vezes nós não entendemos, e às vezes vai demorar para a gente cair em si, entender o que realmente está acontecendo. Mas veja, nem por isso a gente tem que deixar de obedecer. Aqui tem uma segunda lição. Deus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Não é isso que nós temos aqui? Veja, versículo 7 diz que o anjo abriu as correntes que estavam nos pulsos de Pedro. Então Pedro, quando as correntes se abriram, Pedro conseguiu, com as mãos livres, calçar as sandálias e se vestir sozinho. Veja isso, o anjo guiou Pedro por aquelas portas de ferro, e a gente viu na semana passada, que eram 4 grupos de 4 soldados em cada uma dessas portas. Haviam mais 2 soldados ao lado de Pedro. Eram ao todo 18 soldados, ao meu ver. E veja, o anjo guiou Pedro por todos aquelas sentinelas, por todas aquelas portas trancadas. O anjo foi guiando. Agora veja, Pedro precisou caminhar com as suas próprias pernas. O anjo não carregou Pedro no colo. Mas o anjo foi guiando. Uma outra coisa, o anjo tirou Pedro da prisão de segurança máxima na época. E aí deixou ele lá fora. Quando
o anjo tirou ele da cadeia, que ele já estava em segurança, a Bíblia diz que subitamente o anjo desapareceu. E aí, veja, Pedro precisou usar a sua inteligência e a sua sabedoria para decidir, e agora, eu vou para onde? E ele acabou decidindo ir lá na casa da irmã, onde a igreja estava reunida. Agora veja isso, aqui está uma outra lição. Deus faz aquilo que nós podemos fazer. É isso, Deus faz isso. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Olha o texto de Efésios, e eu acho esse texto maravilhoso. Efésios 3:20. Deus, Ele é capaz. Diga comigo, Ele é capaz. Só as mulheres, diga. Só os homens. Veja, às vezes você não é capaz. Às vezes você não pode. Às vezes você não consegue, mas veja, Deus consegue, Deus pode, Deus é capaz. Pastor, Deus é capaz do quê? De fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Então, através do poder que atua em você, Deus é capaz. Pastor, Deus é capaz do quê? Deus é capaz de abrir as algemas que estavam nos pulsos de Pedro. Deus é capaz de abrir todas as portas de ferro que estavam fechadas naquela prisão. Deus é capaz do quê? Deus é capaz de anestesiar, de colocar os guardas, veja só, para dormir. Deus é capaz, veja, de multiplicar pães e peixes. Deus é capaz de caminhar sobre as águas. Deus é capaz de transformar água em vinho. Deus é capaz de dar vista aos cegos. Deus é capaz de entrar na área da sua vida que você não é capaz, mas Ele é capaz. Ele é capaz. Então Ele é capaz. Nós precisamos entender isso. Olhando para a vida de Pedro, olhando para as Sagradas Escrituras, olhando para aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda pode fazer. Nunca podemos perder isso de vista. Ele é capaz. O que eu não posso, Ele pode. Agora veja, a terceira lição. Não espere que um anjo faça por você o que você pode fazer por você mesmo. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, mas Ele não vai fazer o que você precisa fazer. Você é capaz de calçar as sandálias. Você é capaz de andar com as suas próprias pernas. O anjo não vai carregar você no colo. O anjo não vai colocar a sandália no seu pé. O anjo não vai fazer nada na sua vida se você ficar dormindo. Pedro estava dormindo, o anjo acordou ele e falou: acorda. Ele acordou. Fica dormindo para você ver se você vai sair da sua prisão. Não calça as sandálias para você ver se Jesus vai calçar sandálias para você. Veja, consegue entender? Ele precisou caminhar com as próprias pernas. Ele precisou colocar a capa. Ele precisou calçar as sandálias. Ele precisou ir caminhando. Ele precisou. Você é capaz. Faça o que você é capaz e Deus fará o que você não é capaz. Então saia amanhã, logo de manhã, entregar o seu currículo. E Deus é capaz de abrir uma porta que nunca passou pela sua mente e pelo seu coração. Saia amanhã com o seu produto e vá bater em porta e veja, ainda que tudo esteja fechado, Deus é capaz de fazer você prosperar no maior deserto da sua vida. Deus é capaz. Mas fique em casa dormindo para você ver. As coisas não caem do céu. A única coisa que caiu do céu foi um anjo que virou o diabo. Consegue entender? As coisas, os milagres acontecem quando a gente é capaz de entregar os pães e os peixes, as únicas coisas que a gente tem nas mãos daquele que é poderoso para multiplicar.
Jesus multiplicou a água, ou transformou a água em vinho, porque aquelas pessoas foram capazes de pegar todas aquelas tigelas e encheram de água e levaram até Jesus. Percebe? Faça aquilo que você é capaz. Você é capaz de conversar com seus filhos. Você é capaz de mudar dentro de casa, no seu casamento. Você é capaz de dobrar os seus joelhos e orar. Você é capaz. Então faça o que você é capaz, e Deus fará o que você não é capaz. Veja, irmãos, eu preciso que você coloque ainda algo no seu coração. Vamos de novo tentar, não vamos sair da vida de Pedro. Versículo 11, olha só. Por fim, Pedro caiu em si, diga, caiu em si. E ele disse: é verdade mesmo, o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus estavam planejando fazer comigo. Eu amo essa expressão, irmãos. Essa expressão, ela salta nos meus olhos. Eu amo isso. É verdade mesmo. Ele está dizendo aqui: se eu tinha alguma dúvida, agora eu não tenho mais. É verdade mesmo. Eu imagino que no meio do processo, o anjo ali fazendo e tal, e no meio do processo ele imaginou: mas peraí, será que é Deus? Será que é a hora? Será que é a oração? Será que é a igreja? O que é isso aqui que está acontecendo? Daí ele: é verdade mesmo. Ele tinha dúvidas. É isso que a gente precisa entender. É por isso o tema dessa mensagem: compreender o que está acontecendo. Nós temos aqui a prova, irmãos, nesse versículo, olhe isso. Eu tenho aqui a prova de que Pedro, um ser humano como eu e como você, ele também tinha suas dúvidas. Ele também, como a gente, tinha suas perguntas, as suas indagações. Olha isso, irmãos. Esse texto é a prova de que Pedro não tinha o passo a passo, de que ele não era um super-herói, um super-crente dotado de poderes especiais, um grande homem de fé. Não, nada disso. Aqui nós temos uma constatação. Não foi uma grande fé que tirou Pedro da cadeia. A gente precisa olhar para isso. É uma constatação. Alguém pode dizer assim: não, Pedro saiu de lá porque ele era um grande homem de fé. Não, ele tinha dúvidas. Não foi uma grande fé que tirou ele de lá. Alguém pode dizer assim para mim: pastor, tá bom, pastor, Pedro duvidou, mas a igreja não. Se não foi a grande fé de Pedro, então o que tirou Pedro de lá foi a grande fé da igreja que estava lá orando. Olha o que diz o versículo 14. Pedro já tinha saído, o anjo já tinha ido embora, Pedro estava liberto, e aí Pedro chegou na casa onde a igreja estava orando. Olha o que diz o texto. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo para todo mundo: Pedro está lá fora, Pedro está lá na porta. Eles, porém, a igreja, porém, disse assim: você está louca, você está fora de si. Diante da insistência dela, eles de novo chegaram para ela e falaram assim: você está insistindo tanto, então com toda certeza o máximo que pode ser é um anjo de Pedro que está lá. Mas Pedro, lá fora, veja, a igreja estava orando para Deus libertar Pedro. Pedro liberta, é liberto, chega lá, e ele está lá para se apresentar e dizer: eu fui liberto. A igreja não acredita. Não sei se eu vou te frustrar, mas então a igreja também duvidou. Também não foi a grande fé da igreja que tirou Pedro de lá. Então o que tirou Pedro de lá? Pergunta para mim, o que tirou, pastor, a igreja de lá? O que tirou? Alguém pergunta aí, vamos ver. Eu vou responder para vocês. Eu não tenho dúvida de que quem tirou a Pedro de lá foi a graça de Deus.
a graça de Deus. A fé é importante nas nossas vidas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é importante. Mas vamos ser sinceros, a gente duvida toda hora, não é? A gente está afundando toda hora. A gente está pegando a espada e cortando a orelha do soldado toda hora. A gente está negando Jesus toda hora. Vamos ser sinceros aqui, vamos. Faz de conta que não está filmando, faz de conta que essa mensagem não vai para o YouTube. Vamos ser sinceros, a gente duvida. É ou não é? Se Deus fosse olhar para a sua fé, meu irmão, a gente tem uma fé claudicante, que manca, que tutibia. A gente duvida. Então veja, a nossa fé é pequena. A oração é importante, a oração da igreja é importante, irmãos. É ou não é importante a oração? Claro que é importante. A oração é a nossa primeira e grande estratégia. Agora veja isso. A glória, escute isso, a glória não era da igreja que orava e não era da fé de Pedro que estava lá crendo, só crendo. Escute isso. A glória é de Deus. Certifique de que Deus está recebendo todos os créditos. Você precisa se certificar de que Deus está recebendo todos os créditos. Toda a glória é de Deus. Nós não podemos nos esquecer de que nós somos apenas humanos. Nós não somos Deus. Nós somos falhos. Pedro duvidou, a igreja duvidou. Nós somos humanos, nós também duvidamos, nós falhamos. Mas Deus é capaz. Mas Deus é perfeito. Mas Deus é maravilhoso. Mas Deus, apesar da nossa fé que duvida, Deus pega uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, e veja, Ele é capaz de realizar um grande milagre. Não porque a nossa fé, ela foi grande, mas porque a graça dEle se revela e se manifesta nas nossas vidas, diariamente, de muitas maneiras, de muitas formas. Então não se esqueça disso, de dar glória a Deus e de se lembrar de que você é apenas um vaso de barro, um ser humano falho, um pecador que nós precisamos, dependemos da graça de Deus. Quem tirou Pedro de lá foi Deus, e Ele tirou pela graça. Foi a graça de Deus que o alcançou. E aí eu encerro. No último ponto, a gente precisa se lembrar de mais uma coisa: de continuar. De continuar. E preciso que você fique atento. A mensagem ela não terminou. Eu acho que aqui talvez esteja uma grande cereja no seu bolo. Veja, versículo 16. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Diga comigo, ele continuava a bater. Olha, ele bateu a primeira vez na casa da irmã. A irmã aparece, olha para ele, e ela fica tão abobada que ela não sabe o que está acontecendo, o que era, e ela volta e deixa o Pedro lá fora. E ela começa a conversar com a igreja lá, e a igreja começa a discutir: é ele, não é ele, é ele, não é ele, é ele, não é ele. E a ideia é que ele bate de novo. Ele bate palma de novo, ele toca a campainha, o interfone, né? Toca o interfone, liga lá. Deixa eu pegar o celular aqui, deixa eu ligar lá. Veja, ele vai, ele insiste. E eu não sei quanto tempo, mas dá a entender no texto que eles ficam lá um tempão, e o Pedro lá fora. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Veja, Pedro continuava a bater, quando por fim, e aqui essa expressão mostra que demorou,
por fim, abriram a porta e o viram. Então eles ficaram admirados. Alguém disse assim, que a única maneira de você realmente falhar é você desistindo. Porque Pedro podia ter batido uma vez, duas vezes. Sabe de uma coisa? A igreja já esqueceu de mim, já não gosta mais de mim. Deixa eu ir embora. Sabe aquela história que a gente fica triste, né? A gente já aprendeu isso nessa série. Mas a gente não pode desistir. Essa insistência de Pedro, continuar batendo. Agora aqui, preste bem atenção. Há pessoas no nosso meio, e eu vejo isso toda hora, elas estão desistindo muito fácil das coisas. Desistindo muito fácil. Deixa eu ensinar algo para você. Desistir não é o problema. Porque a gente vive desistindo de coisas. Por exemplo, na faculdade, ontem eu estava conversando em casa com ali a Mariana e as pessoas que estavam ali, meu cunhado, minha cunhada, e a gente estava falando da faculdade. Eu me lembro de uma matéria no seminário, na faculdade, quando eu fiz ali na UEM, tinha uma matéria que era físico-química. Chegou no meio do ano, a minha nota já não estava boa, eu desisti daquela matéria. Já sabe, vou fazer ela o ano que vem. Foi a única matéria na faculdade toda, no meu curso inteiro, que eu abandonei. Falei, não dá, para mim não dá, não entra na cabeça. Eu tive que fazer de novo essa matéria. Eu desisti. E a gente vive desistindo. A gente desiste da academia, desiste, não sei o que, desiste. Desiste do regime, não é? Agora, o problema de desistir é quando a gente tem que desistir de uma coisa importante. Por exemplo, desistir do casamento. Desistir do casamento. Desistir da faculdade. Você desistir de um relacionamento, de uma amizade de anos. Aí entra o problema. Como é que você desiste, por exemplo, de um namoro de anos, um noivado? Escute isso. Sobre desistir, pelo menos duas coisas importantes que podem mudar a sua vida. O problema de desistir é o arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Eu aprendi isso. Por exemplo, as pessoas chegam em mim e falam assim, pastor, eu quero me divorciar, eu quero desistir, para mim não dá mais o meu casamento. O que o senhor acha? Meu irmão, vou ser sincero, eu não tenho bola de cristal. A pessoa ela quer saber de mim, será que eu vou me arrepender, pastor, de desistir da faculdade? Não tem bola de cristal, não dá para mim adivinhar o que vai ser no seu futuro, o que vai ser da sua vida, se é bom, se não é. Então elas querem o quê? Elas queriam uma resposta, por quê? Porque elas não querem se arrepender. Como é que elas vão desistir de uma coisa e vão se arrepender de ter desistido? Consegue entender que o problema de desistir é o arrependimento? Agora, há uma grande constatação. Eu disse que seriam duas coisas. As pessoas com medo de se arrepender, o que elas fazem? Elas começam a dar o pior de si, porque daí é mais fácil. Por exemplo, no casamento, no lugar dela dar o melhor, ela dá o pior. Por quê? Porque daí, dando o pior, ela sabe que ela vai mostrar para todo mundo, se der errado, se ela separar, ela vai mostrar para todo mundo dizendo assim, tá vendo? Eu falei que ele não me merece, eu falei, eu não disse. Ela quer provar para ela mesma, e ela começa a dar o pior dela, porque ela quer provar para ela mesma que o que ela está fazendo é o certo. Ela dá o pior de si na faculdade, ela começa a faltar na faculdade, começa a ir mal, não estuda, porque daí aquilo que estava ruim fica péssimo, aí fica fácil, aí eu desisto, tá vendo? Eu nem queria mesmo. Esse é o problema. Primeiro é o problema do arrependimento. O segundo é o problema que quando a gente quer desistir de algo, a gente começa a dar o pior de nós. Então, você quer desistir de uma coisa? Aprenda isso.
dar o melhor de você. Pega o seu casamento, que está hoje péssimo, que você está pensando em desistir dele, e dê o melhor de si até o final do ano. O melhor de você. Faça absolutamente tudo com excelência. Seja a melhor esposa para o seu marido. Seja o melhor marido para a sua esposa. Dê o seu melhor. E aí você vai dizer assim: pastor, e se eu der o meu melhor e mesmo assim não mudar? Meu irmão, aí você decide. Mas daí você não vai se arrepender, porque você sabe que você deu o seu melhor. Agora, desistir dando o pior. Agora, sabe o que acontece? Na maioria das vezes, eu não vou dizer que em todas as vezes, na maioria das vezes, quando a gente se encarrega de dar o melhor, a gente não desiste. Sabe por que a gente não desiste? Porque o marido que não mudava, muda. A mulher que não mudava, muda. O casamento melhora. A faculdade se torna uma bênção. Consegue entender? Sabe por que as coisas vão de mal a pior? Porque a gente desiste delas antes de desistir. A gente bate uma vez, e daí na segunda vez, sabe aquela visita que você quer, mas não quer? Você quer, mas não quer, aí você fala assim: eu vou bater de novo, mas eu acho que é melhor a gente ir embora. Daí ela bate assim, a pessoa, primeira vez ela bateu assim, acho que ela não está em casa, não. Eu vou bater de novo. Olha lá, tá vendo? Não está em casa. Vambora. Meu irmão, mas vai dar o melhor. Ei, sou eu mesmo. Eu tô aqui, ó. Você consegue entender, meu irmão? É isso. Então, assim, esse texto nos mostra novamente aqui a importância da gente se lembrar que a gente tem que dar o melhor, que a gente tem que continuar, que a gente tem que bater palma mais forte. E se as palmas não forem suficientes, então vamos gritar. Então vamos fazer o melhor. Pastor, mas e se a igreja então? E se a irmã não abrir a porta? Pastor, e se o meu casamento não melhorar? Pastor, e se mesmo assim? Aí, meu irmão, aí você decide, mas dando o melhor, com a certeza de que você fez o seu melhor. Porque às vezes desistir é inevitável. O que a gente não pode? Desistir dando o nosso pior. Porque aí vai vir arrependimento. E aí, no lugar da sua vida melhorar desistindo, a sua vida vai piorar. A sua vida vai piorar. Então, eu quero desafiar você a se lembrar disso. Lembre-se de continuar. Quando você pensar em desistir, pergunte-se a si mesmo: será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu já fiz tudo? Absolutamente tudo? Será que eu já gastei todas as cartas? Será? Porque se existe uma coisa ainda que você não fez, você deve continuar e continuar até você ter a certeza de que você deu o seu melhor. Coloque-se em pé, vamos orar. Veja 3 pontos importantes. Lembre-se da igreja. Lembre-se de que você é um ser humano e de que você tem um Deus que é capaz. Você é capaz de fazer, mas o que você não pode fazer, Deus é capaz. Lembre-se de continuar. Se for para que você desista um dia, desista com a certeza de que você deu o seu melhor. Eu queria orar por você. Vamos orar. Quero que você feche os seus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Pai. Tua palavra é tão maravilhosa. Todas as vezes que a tua palavra é lida, compartilhada, dividida, nós somos edificados, e nesta manhã não foi diferente. Eu sei que eu fui
E eu sei que os meus irmãos também foram acrescentados aqui hoje. A minha oração a Deus, o Espírito Santo, venha de uma forma especial nos ajudar. Ajude a Deus aqueles que estão passando pelos revés, aqueles que estão como Pedro, Pai. Pai, como nós somos falhos, como nós somos pequenos. Pai amado, como nós não conseguimos muitas vezes simplesmente acreditar, confiar. Deus, tenha misericórdia de nós, olhe para nós, olhe para a nossa fé pequena, olhe para as vezes que a gente pensou em simplesmente abandonar, desistir. Olhe, ó Deus, e venha, Pai, com esta palavra nos alinhar, Pai, com as verdades dos céus, com os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Venha, ó Deus, venha ajudar aqueles que estão presos, venha abrir as portas para aqueles, ó Pai, que estão ali precisando realmente da ajuda do Senhor. Nós cremos que aquilo que nós não podemos, o Senhor é capaz. Faça por nós, ó Deus, ó Pai, um milagre. Abra a porta que a gente não pode abrir, Pai, e nos desperte a fazer que a gente precisa fazer. Deus, receba, Pai, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, os créditos. Nós reconhecemos que não é o que nós temos, não é a nossa fé, não são as nossas orações, ainda que isso seja importante e fundamental, é a graça. É o Senhor, pela sua infinita graça, a multiforme graça de Deus que tem nos ajudado a chegar até aqui. E vai nos ajudar, Pai, em muitas e muitas outras circunstâncias. Dá-nos, ó Deus, ó Pai, nesse momento, a Tua bênção. Que tenhamos uma semana abençoada. E que saiamos, ó Deus, com essa palavra queimando na nossa alma e no nosso coração. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a face dele resplandeça sobre a sua. Que ele tenha misericórdia de você e dê a você a paz. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a presença do Espírito Santo, o Consolador, esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas durante todos os dias dessa semana e em todos os dias da sua vida. Quem ama Jesus, diga amém. Deus abençoe. Cumprimente quem está perto de você.